Vamos para mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. E hoje a gente vai falar de Anéis do Poder. Se você não quiser ver esse vídeo, beleza. Eu vou falar. Eu vi os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Anéis do Poder. Vou falar um pouco dali. Não vou trazer spoiler do que acontece, até porque o que acontece, provavelmente você já sabe, o que eu vou trazer tá nos filmes, né? Nos filmes lá de 20 anos atrás, né? Então, assim, eu quero falar sobre maldade em Tolkien, como é que assim, coisas que são relevantes, assim, eu vou falar um pouco de técnica, eu quero falar um pouco de técnica, porque eu acho que isso está muito interligado, né? Então, vamos lá. O primeiro episódio da segunda temporada começa com uma fala muito interessante, uma fala minúscula, assim, uma introdução, uma frase, assim, que para mim foi. Cara, assim, tipo, o Tolkien tava falando isso. Eu até tenho que pegar os negócios para ler, porque assim, eu li isso 20 anos atrás, então eu não lembro, né? E eu achei magnífica a forma assim, que ele fala assim, toda vez que o mal o Sauron tá falando, e ele fala assim, toda vez que o mal que ele é destruído, ele retorna numa outra forma. Eu falei, cara, o Tolkien tá dizendo alguma coisa ali que, se é que aquela frase é dele, né? Ou será que ele disse isso em alguma das cartas? Eu não vou saber. E assim, eu tô dando crédito para ele, que ele tá falando. Aliás, nos filmes, o Sauron tá sempre se reorganizando. Eu não sei se você lembra dos filmes, mas no Hobbit ele fala, nos Seus Anéis ele fala isso, ó, o Sauron tá se reorganizando, o Sauron tá se reorganizando, e você não vê o Sauron. O Sauron não existe ali. É meio que ele tá se reorganizando. No Hobbit, ele também fala assim, ó, o Sauron tá se reorganizando, ele vai encarnar de novo, né? E aí ele fala ali que ele mostra como isso acontece, né? Que assim, toda vez que ele é destruído, ele se reorganiza e ele volta. E aí, cara, o que é o mal em Tolkien? O que tá acontecendo ali, né? E uma outra coisa, por que os personagens são tão planos no Senhor dos Anéis e eles são tão diferentes nos outros, né? O que estava acontecendo no Senhor dos Anéis? Então, o que eu sempre falo, né? O Senhor dos Anéis tem que ler como um livro que conta a história da Segunda Guerra Mundial. Assim, é impossível você pensar que aquela pessoa que lutou a Primeira Guerra Mundial, que o revisor do livro dele era o filho dele que estava na guerra. Não sei se você sabe, mas o livro foi enviado por cartas para o Christopher Tolkien, que estava na guerra, que lutou na batalha africana, não sei se foi na batalha, no fronte africano pela, é, o Christopher lutou pela Força Aérea Inglesa, se não me engano, no fronte africano. Não sei se ele estava em Dunkirk, que seria, pô, Christopher Tolkien estava em Dunkirk. Se você não viu o filme Dunkirk, é muito interessante, é muito legal. E fala muito assim, o filme Dunkirk, depois que eu vi aquilo, que eu entendi muita coisas, né? Eu vi um podcast sobre Dunkirk, né, que aconteceu. A França a Primeira Guerra acaba de forma abrupta, né? Assim, tipo, tem a gripe espanhola e todo mundo decide que, essa guerra não tá dando nada aí, porque ninguém tá vencendo ninguém, essa gripe tá matando todo mundo volta para casa. E todo mundo volta para casa, né? A Alemanha fica quebrada, algumas pessoas pegam, fazem um acordo lá de Viena que quebra mais ainda a Alemanha, eles destroem o Estado turco-otomano, e aí acabou, acabou. Só que, cara, o grande mal estava ali. E o mal começa a se reorganizar. Então, assim, eu não consigo ver esses livros como uma releitura. Tanto que tem duas guerras. A Guerra do Anel tem duas etapas. E todo mundo que estuda a Primeira e Segunda Guerra vai ver que é uma guerra em duas etapas, né? Que é uma guerra do colonialismo europeu. E aí você faz o link. O colonialismo é o principal tema do livro, porque é óbvio, cara, é óbvio. Ah, não, quem que destrói o anel? Dois pequeno agricultor que sai lá que não tinha ambição. Esse é o grande negócio, né? Então, assim, o Tolkien, e aí eu não vou. Assim, eu posso até falar que, não, o grande mal também é o fascismo, né? Porque o Tolkien ele tem uma carta que ele manda pro Christopher que é muito interessante.
você vê assim que no Dirk, na história por trás do filme Dirk, que para quem não viu o filme Dirk, que é um filme que parece que ele não tem. Se você tiver uma explicação, se você vê alguns podcasts ou sobre a França pré-Segunda Guerra e França início da Segunda Guerra, você vai entender um pouco do Kirk, né? O povo francês era um povo altamente pacifista, porque todo mundo que sofreu com a Primeira Guerra, muito, virou pacifista. Tanto que o Tolkien, ele é um pacifista. Ele, não, ele manda uma carta pro filho dele que é magnífica. Ele começa falando assim, né? Que ele é um pacifista, ele acha que guerra não vale a pena, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele começa falando assim, mas o mal está... Ele começa falando aquela coisa ali, meio Senhor dos Anéis, fala assim, ó, que esse é o grande mal que está ali se levantando na Alemanha. E aí ele começa a encorajar o Christopher para ir pra guerra. Ou seja, é uma carta contraditória, assim, ó, cara, eu acho que guerra não vai levar nada, vá pra guerra, porque assim, essa é a única guerra que vale ser lutada. Basicamente o resumo da carta é esse. Tem umas 2, 3 folhas ali. É até interessante de se ler, assim, que não sei se o Christopher estava em dúvida assim, ou não para a guerra, porque o livro que eu tenho das cartas ele é um pouco antigo e ele não tem ordem, ele não tem índice remissivo, então você vai ter que ficar lendo carta e é um livro desse tamanho. Então, sei lá, eu li algumas cartas e eu achei essa, né? Tanto que eu comprei o livro para entender um pouco qual a visão dele de tecnologia, que eu já falei aqui em outro vídeo sobre o Tolkien. Mas o que eu achei muito interessante é que ele fala assim, que o mal se reorganiza, né? E você vai falar de técnica. Beleza, eu vou falar de técnica sim. Porque eu não sei se o mal, ele pode encarar o mal como o fascismo. Quer dizer, ele encara o fascismo como o mal, né? Mas eu não sei se ali o mal era o colonialismo ou o fascismo em si, né? E pode ser que seja o fascismo, porque o fascismo é uma técnica política. O fascismo, eu encaro, né? Eu não sei se o Elu fala sobre isso, que o fascismo é uma técnica política, é uma forma de fazer política que você consegue engajar as pessoas. É uma técnica de engajamento, assim. Mas, pô, por que você tá falando isso? Eu falei, cara, procura um filme maravilhoso. Maravilhoso assim, meio tenso, né? Chama A Onda. Se você quer ver o filme, como fala o V de Vingança lá, no V de Vingança, né? No filme, né? V de Vingança. Como um filme com um final feliz, como só Hollywood sabe fazer, assiste o The Wave, a versão americana, ou se você quiser ver um filme não hollywoodiano, vê o alemão, que é basicamente assim, um tem final feliz, o outro não tem final feliz. Porque todos os filmes de Hollywood têm final feliz. Ganha, tem a bandeirinha dos Estados Unidos no fundo. Que são técnicas, isso, política, né? Isso é usado no cinema americano, né? E o The Wave ele usa muito a ideia do. Porque no The Wave, qual que é a ideia do The Wave, né? Um professor de história, não sei se é história, fala assim: ó, os alunos falam assim, isso nunca mais aconteceria na Alemanha. E aí o professor fala assim: aconteceria. Então vamos fazer o experimento, vamos aplicar as técnicas. Aí ele fala assim: ó, é caracterizado por isso, 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 isso. Aí o nacionalismo, retorno a um passado. É um passado glorioso, tradicionalismo, né? Isso tudo era a encarnação do que era o conjunto, o starter pack ali do fascismo, né? E tanto que minha esposa está falando de Trade Wife, né? Trade Wife está virando uma tendência na Alemanha de novo, né? E aqui no Brasil também, né? Não que ela tá falando que ela viu uma reportagem e, sei lá, não compensa falar. Então, e aí esse professor, e aí assim, a ideia do grupo, que você é um grupo e você, isso que eu acho magnífico. Qual que é o poder do anel? O poder do anel, quando você usa o anel, você some, você desaparece. Pô, cara, o que tem a ver isso com... Porque assim, o fascismo, quando ele se encarna, né, você se mescla a um grupo e você some no grupo, você faz parte do grupo, você está com o grupo, né? O The Wave mostra muito isso, né? Então, é uma coisa muito interessante. Eu não vou ficar muito falando isso, eu quero voltar a falar um mal no Tolkien, porque ele fala que o mal está se reorganizando, o mal está... E, cara, isso eu achei muito interessante, porque é uma dinâmica que a gente vê no mundo, assim, né? Tipo, essas ondas, elas vão e voltam, Então, a gente... eu já, não sei se eu já falei aqui sobre o princípio da intolerância de Popper, né? Que o princípio da tolerância de Popper fala que você deve aceitar todos os discursos, exceto aqueles discursos que falam da abdicação de todos os discursos. Por quê? Porque você tem que ser tolerante com ele. Porque esses discursos, eles engajam. E eles vão trazer é tipo um vírus que você traz para o meio
que você... E aí eu posso até estar falando um pouco do fim do Twitter no Brasil, né? Eu não sei para quem, se alguém acompanhou, o pessoal que mora fora está reportando que tem um crescimento de discurso de ódio no Twitter. E o Karl Popper está falando do discurso de ódio. Quando eu falo para você, olha, você, perfil X, não deve existir. Qual que é o problema disso? O problema disso é que esse discurso pode aumentar. Se esse discurso pode aumentar, eu tô falando que um certo grupo não pode existir. Eu estou atentando sobre a existência de um outro grupo, né? E aí, voltando aqui ao mal no Tolkien, e como é técnica política, como é porque assim, eu divergi, mas vou me controlar aqui, né? Porque eu quero falar do mal, né? É interessante que, para quem não viu a série, eles criaram só os Anéis dos Magos, né? Dos magos não, dos elfos, né? E tá um debate lá, não sei o quê. E o muito interessante é que todo mundo que tem, todo mundo que olha para aquele anel com, ele tem ele tem um objetivo, né? Não, porque eu posso usar esse anel para fazer tal coisa. Isso é muito interessante, que o Tolkien sempre fala isso, né? Por isso que tem que ser os hobbits. Os hobbits, qual que era o objetivo do hobbit? O objetivo do hobbit era voltar para casa e tomar cerveja. Era só isso. Por isso que eles eram os caras que podiam levar o anel para a montanha, porque eles não queriam dominar os outros povos, eles não queriam, sei lá, instaurar a paz, essas coisas aparentemente nobres, mas no fundo que tem um pouco de eu vou eliminar os outros, né? Que aí ele tá falando o quê? Ele tá falando do discurso imperialista da Europa, né? E aí como eu já falei do Tolkien no último vídeo, que assim, você tem que lembrar que o Tolkien é o sul-africano que os pais dele foram para trabalhar num banco. Então ele tem muita essa questão. Fala, cara, por que eu saí dessa. Por que minha família saiu desse negócio, desse lugar chamado Inglaterra e foi para África do Sul? Foi a desgraça da família dele, né? Que realmente foi a desgraça da família dele. A mãe dele volta pobre para ser cuidada por um padre e que cuidou só dele, não cuidou do irmão, né? Ele encontrou o irmão depois de idoso e eles viram que não tinha nada em comum, porque um era um alto intelectual, o outro era um pequeno agricultor. Talvez os hobbits sejam um pouco do irmão dele, né? Então, assim, os hobbits eram aqueles que eles não tinham grandes ambições. E isso é o grande questão dos Seus Anéis. Você vai ser o bom quando você não tiver grandes... O bom, assim, bom, na questão do bom e mal, quando você não tiver grandes ambições. Quando você quiser ali, tipo, curtir a sua vida, ter o seu cantinho sei lá, aproveitar, tomar sua cervejinha e comer seu queijo. Que é se você leu o primeiro capítulo do Hobbit, é isso. Ele só queria ficar de boa, tomar a cervejinha dele, comer o queijo dele, até que chega um bando de anão com um mago maluco e dão uma missão para ele que acaba, que a missão se termina com vamos salvar a Terra-média, né? É basicamente isso, que eu acho uma história magnífica, né? Mas era isso aí, pessoal. Meu cafezinho foi meio maluco sobre fascismo, Senhor dos Anéis, Anel, ambição e colonialismo. E eu espero que você tenha curtido. Valeu!